Boa noite. Ainda mais um domingo sem Atos, bem que eu estou já querendo voltar, mas eu fiquei no meio de um projeto na semana passada. Na verdade, não um projeto, mas o meu plano era falar de 4 tipos de relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Foi o dia 1º, o domingo passado, de janeiro, do mês do ano, e eu comentei que eu havia desejado feliz ano novo para algumas pessoas, simplesmente expressando um desejo de seja mais fiel a Cristo. E comentei que pode parecer um desejo muito simplório este, mas que é bem complexo. Se formos perguntar, ser fiel a Cristo como? Exatamente de que forma? Não é tão simples, porque o nosso próprio relacionamento com o Senhor Jesus Cristo não é simples, tanto que ele é descrito na própria Bíblia de várias formas. Ou nosso relacionamento com Cristo é descrito de várias facetas ou de ângulos bem diferentes. Somos criaturas de Cristo, somos filhos de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos servos de Cristo, testemunhas de Cristo, adoradores de Cristo, membros do corpo de Cristo. Cada um item desse daria todo um estudo, e se tem muito o que dizer, a Bíblia tem muito o que falar, e há muitas lições envolvendo cada item deste. Somos ovelhas de Cristo, somos amigos de Cristo, e esses dois eu comentei na semana passada, e eu queria falar de 4 dessas aí. Soldados de Cristo. E uma muito curiosa, nós somos defendidos por Cristo como advogado de defesa. Ele. Essa é uma posição muito interessante. Então, o meu plano era ter falado sobre ovelhas, amigos, soldados e defendidos por ele como um advogado. Só consegui 2 desses, que foi os itens ovelhas e amigos. Então, hoje eu gostaria de completar esta vontade de falar sobre esses 4 tipos ou particularizações da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver hoje, é uma mensagem temática em que nós tratamos não um texto, como o livro de Atos, por exemplo, expondo todo o livro de Atos, Eclesiastes e tal, um livro da Bíblia, ou mesmo um texto, mas aqui não, aqui são assuntos. Soldado, um aspecto militar do envolvimento do crente no mundo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, uma característica de mensagem assim é que nós não podemos descer muito fundo em cada passagem, porque citamos várias passagens, e como é uma mensagem de tema, vemos o aspecto panorâmico de cada tema, sem aprofundar muito no texto. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3, nós lemos assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, que certamente por motivos didáticos
para facilitar o nosso entendimento, um pouco que seja, desta complexíssima relação entre um crente e o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a pesquisar na Bíblia assuntos assim tão básicos, tão importantes, que nos permita explicar melhor como é que você é a ovelha de Cristo. Explique aí. E como é que você é um discípulo de Cristo, é um servo de Cristo. Explique o que significa isto. Então, não é só saber que somos, não é só decorar esses itens, mas é entendermos o que tu esperas de nós, com cada envolvimento desse. Então, aqui estamos hoje tentando nos concentrar nessa questão de sermos soldados de Cristo e de Cristo nos defender como advogado. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. É curioso que a Bíblia fala muito na questão de guerra. Guerra envolvendo o próprio Deus nisto, como ele é chamado muitas vezes no Velho Testamento como o Senhor dos Exércitos, um termo puramente militar. Ao mesmo tempo em que ele é um Deus de paz, em que o Senhor Jesus Cristo é paz, Deus é pacífico, quer que sejamos pacíficos, se possível, tenham paz com todos os homens, é o príncipe da paz, paz, e ao mesmo tempo é o Senhor dos Exércitos, é um Deus guerreiro. Expliquei isso há pouco tempo no sentido de que o aspecto guerreiro de Deus, ele é despertado quando surge a questão do pecado, porque desperta a ira dele, mostra que ele tem inimigos e precisa enfrentá-los e os enfrenta de fato. Então se torna uma questão de guerra, não uma guerra com fuzil e revólveres e canhões e bombas, mas uma guerra espiritual e, num certo sentido, pode envolver guerra mesmo física, como no Velho Testamento bastante, e quando Cristo voltar vai matar pessoas, então ali lembrando mesmo uma questão de guerra. Mas hoje, na nossa época, nossa circunstância de vida, a ideia que devemos fazer e associar é de uma guerra espiritual. Então, quando Paulo diz para Timóteo que ele é um soldado de Cristo e deve ser um bom soldado, absolutamente Timóteo não deve estar se imaginando com uma lança, uma espada, armas da época, e nem nós hoje, com armadura militar, coisa desse tipo, absolutamente. Mas numa guerra espiritual que não deixa de ser guerra. Aliás, uma guerra muito mais intensa, muito mais importante, muito mais decisiva, muito mais forte, muito mais significativa do que uma guerra puramente física, militar. Então, no Velho Testamento, Deus é o Senhor dos Exércitos. Aí vem Cristo, no Novo Testamento, como essa questão, como é que fica essa questão guerreira de Deus? É uma coisa que ficou só no Velho Testamento, por causa da forma em que as coisas eram naquela época, e tudo mudou, e muitos, inclusive, não entendem bem essa questão, que Cristo veio pregar paz e amor, e então não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com guerra, com coisas desse tipo, com ações ofensivas, defensivas. Isso não é muito com ele, nem cola bem na imagem que ele deixou de amar uns aos outros, amar até os inimigos e tal. É uma concepção errada, esta daí.
de fato, como já falei, ele é pacífico, ama a paz, é o príncipe da paz, quer que nós amemos uns aos outros, quer que tenhamos paz, vamos ter paz no céu, mas aqui, por enquanto, não dá. Então, ao mesmo tempo em que ele pregou a paz, ele foi muito associado com o comando de guerra, ele próprio, como um comandante. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 15, por exemplo, não precisa você ir a cada texto que eu disser, porque serão muitos, mas eu posso ler só. Olha a figura que tem aqui. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Peleja, é luta, briga. Se envolve em luta. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Claro que eu já dissequei essa passagem aqui quando eu preguei detalhadamente sobre Apocalipse, mas aqui é só o resumo para nós vermos, nos lembrarmos, inclusive, da figura militar que tem aqui. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É ele o próprio, não tem dúvida. Não tem interpretação que consiga dizer que não é aqui Jesus Cristo. E seguiu-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, instrumento de guerra, instrumento de morte, instrumento para matar. Para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vemos claramente a figura de um comandante militar muito agressivo contra os seus inimigos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, nós lemos assim, aliás, versículo 57, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 57, eu já cheguei lá, e diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já mostra uma certa... primeiro que o crente está envolvido em guerra, porque se nós temos uma vitória, nós entramos numa luta. Claro, não tem sentido alguém estar lendo um livro gostosamente na sua rede e alguém falar numa vitória dele ou numa derrota enquanto ele está ali quieto. Então, quando se fala em termos assim, é porque alguém participou de uma luta. Ele venceu, ou ele perdeu, ou empatou, mas uma luta. Mas então, que fala que os crentes foram vitoriosos. Aí nos associa com o grande comandante, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso fazendo coro com a afirmação direta de Paulo de que Timóteo era, como um crente, um soldado de Cristo, como cada um de nós é. Muitas passagens falam de luta que nós enfrentamos com o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37, eu já cheguei lá, diz assim, basta você ouvir: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Luta. Entramos em luta e vencemos. E várias outras. Quero colocar aqui algumas características de um bom soldado, como Paulo exortou Timóteo a ser. Primeira coisa é se conscientizar que está em
luta. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Bom combate da fé? O que minha fé tem a ver com combate? Eu sempre soube que a fé bíblica, a fé que salva, é crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador da minha alma pecadora, que merece estar condenada ao inferno. E se eu exercer fé em Cristo, Deus aceita esta minha fé no Filho dele, na pessoa do Filho dele, na obra do Filho dele, de Cristo, na cruz, e coloca os meus pecados sobre os ombros de Cristo. Falei isso bastante hoje pela manhã. E eu, então, sou identificado com Cristo, e como ele pagou pelos meus pecados naquela cruz, Deus aceitou colocar os meus pecados na cruz de Cristo, eu estou livre, então eu estou salvo. O que eu sei sobre fé é isto. Aí chega aqui e fala em combate, o bom combate da fé. Primeiro diz que tem um combate, segundo ainda diz que é bom, né? Ainda qualifica o combate. Então o que tem fé a ver com combate? É isso que eu não sei se essas coisas um pouquinho mais profundas estão nas considerações do crente. Você sabia que é um bom soldado de Cristo? Sabia. Claro que eu sabia, pastor. Ah, ótimo. Está pensando o quê, né? Claro que eu sabia, ótimo. Pois fale aí. Uns 10 minutinhos sobre essa questão de você ser soldado. Isso quer dizer o quê mesmo, hein? Bom, ok, 5 minutos. 3. Fala alguma coisa sobre isto. Eu sei que você vai falar alguma coisa. Um vai falar mais do que o outro, um tem mais conhecimento do que o outro, eu sei disso, tudo bem. O que eu sugiro é que, independente da profundidade que você tem quanto a essas coisas um pouco mais profundas, nunca se dê por satisfeito e vá mais fundo, vá mais fundo. Então, não sei se você já pensou nisso. A minha fé envolve combate. Como diz aqui, combate o bom combate da fé. Se não combater, está faltando algo. Se a sua fé não envolve você num combate, tem alguma coisa incompleta. Não estou dizendo que você não é crente, não, não é isso. Mas tem alguma coisa faltando, tanto que Paulo disse para Timóteo, combata o bom combate da fé. O problema de mensagem desse tipo é que a minha vontade agora é ir fundo nessa questão de o combate da fé, o que é e tudo mais. Não posso explicar com detalhes, porque tem muitas coisas para serem vistas. E a proposta mesmo é uma questão panorâmica, é uma visão panorâmica. Mas seja como for, observe que começa a fechar bem a imagem do fato de nós sermos soldados de Cristo, porque estão envolvidos num combate. A sua fé leva você a lutar começa logo contra o pecado, que habita em você ainda, infelizmente. A lutar contra o diabo, que quer destruir. Ah, é mesmo. Não tinha pensado nisso. Pois pense. Quando você abrir os olhos de manhã, isso aqui é um soldado, que está, ou uma soldada. Hoje tem que botar masculino e feminino, assim ofende. E talvez mais uns outros 3 aí. Mas, abrir os olhos,
Aqui é um soldado acordando. Cadê meu capacete? Cadê meu escudo? E vamos já falar dele aqui. Cadê minha armadura? Cadê minha farda? Sei lá se você pensa nisso quando acorda. Soldado de Cristo, em serviço, em pleno serviço. Talvez, se você é casado, tem uma mulher ao lado, ou um marido ao lado, antes de você se levantar da cama de manhã cedo, já teve que funcionar como soldado da fé, porque já houve uma conversa difícil com a esposa, ela lhe agrediu, ou você agrediu, eu digo de palavras mesmo, e já houve ali um problema, já há uma necessidade de pedir perdão, de perdoar, já magoou, ali, antes de se levantar da cama, já está lutando, já está em guerra contra sua carne, repito, contra o diabo, contra o mundo, infelizmente contra sua mulher ou contra seu marido, que eu espero que seja que passe rápido essa guerrinha aí e vocês se resolvam, né? Nós, que eu me incluo nessa confusão toda também, claro. Mas vejam como começa a fazer muito sentido essa questão de combate. Combate, o bom combate da fé, o combate lícito, digno, importante, benéfico para você. Não combata não, Timóteo, como se Paulo dissesse. Não combata não, você vai ser derrotado, pisoteado pelos cascos do cavalo do inimigo. A ideia que dá, alguns crentes vivem a vida cristã de uma maneira tal que nem percebem que estão em guerra. Nem percebem, não se sentem militantes, soldados, combatentes. Segunda característica de um bom soldado é a disposição para a luta. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, nós lemos: este é o dever de quem te encarrego, 1 Timóteo 1,18, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Muito parecido, inclusive, com o que eu acabei de ler no capítulo 2, no capítulo 6, que é quase a repetição disso aqui. Mas eu quero chamar a atenção aqui, do aspecto imperativo do apóstolo para com Timóteo. Vá para a luta. Se disponha a lutar. Eu não sei se aqui já houve algum entre nós que participou de alguma guerra, uma batalha. Creio que não. Mesmo se há militar entre nós, pode ter feito muitos exercícios, coisa assim, mas que lutou para valer, não sei. Mas vamos imaginar ao menos uma guerra de esporte. Todo mundo que já jogou de alguma forma ou de outra. Você deve saber muito bem como é jogar num time de voleibol, de futebol, do que for, em que um companheiro não quer jogar. Mas que todos já enfrentamos esse tipo de situação. Fulana, pede para sair que é melhor, né? Porque desse jeito é terrível a experiência. É frustrante o time querendo lutar. E é porque eu estou falando de esporte. Imagine isso numa guerra em que está envolvida a sua vida, a vida dos companheiros, a vida dos colegas. E o outro não quer, não se dispõe, não está disposto a lutar. Um soldado que não quer lutar, obviamente, prejudica terrivelmente o seu regimento, os seus companheiros de luta, o seu país, no caso de uma guerra. E se Paulo, ou a Bíblia nos informa que nós estamos em guerra, na nossa vida cristã,
e se você é um soldado e tem ao lado de você outros, estamos todos cercados, fazemos parte de um exército, você está prejudicando o exército. Você digo, qualquer um que não se disponha a combater o bom combate da fé. Quer ver um outro exemplo de bom combate da fé? Oração. Tem orado por esta igreja, você que é membro dela. Existe a expressão na Bíblia de eu tenho lutado em oração. Oração é uma luta. Aí já é outro tema. Mas é uma luta. Então você, como soldado, tem uma arma poderosa, poderosíssima, para ter nas mãos nesta guerra espiritual, que é a oração. Pelo irmão, pela irmã, pelo casal que está em dificuldade, pela família que está em dificuldade, pela igreja, e quantas outras coisas. Disposição para a luta. Terceiro, manter-se em condições de luta. O que adianta saber que está em guerra? O que adianta querer lutar, mas não ter uma arma? Está desarmado, não está devidamente uniformizado, não está preparado para entrar numa guerra que você sabe que está envolvido, você quer lutar, mas está sem arma. Eu li que na chamada Guerra de Secessão Americana, no século XIX, que dividiu o país em duas bandas, né? Uma delas, liderada pelo general Lee, ficou famoso isto, porque ele entrou numa fase de sucessivas vitórias com os seus soldados, os confederados. E ele, então, se empolgou demais e mandou os seus soldados para mais uma luta. Um erro fatal. Não que tudo se resolveu numa luta na Guerra da Secessão, foi alguma coisa muito complexa. Mas virou, dizem os historiadores, mudou o rumo da guerra. Porque os soldados chegaram, depois de várias vitórias, chegaram completamente exaustos, descalços, as roupas em frangalhos, sem armas, liquidados. Depois de vitórias, aí enfrentaram uma derrota retumbante. Sabiam que estavam numa guerra, queriam lutar, tinham ganho várias vitórias, mas não tinham recursos para lutar. Então eu dou sugestões, duas passagens das Escrituras, para o crente se manter em plenas condições. Uma passagem, o começo dela eu já li, mas eu vou ler o segundo versículo que eu não li, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, acabei de ler isso, combate firmado nelas o bom combate, até que eu já li. Aí vem, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, aqui está um caminho que Paulo traça para Timóteo. Timóteo, mantenha o bom combate da fé. Mas, apóstolo, me ajude, me dê uma dica, me dê uma pista aí. Olha a sua fé, cuide da sua fé. Você não vai ter um bom combate com a fé fraca, frágil, mal cuidada, mal alimentada, mal resolvida diante de Deus. Outro tema interessantíssimo, o cuidado da fé. Já pensou nisso também? Como é que você tem cuidado da sua fé em Cristo?
que com certeza é o maior patrimônio que você tem na sua existência. Neste mundo aqui, é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Claro que o próprio patrimônio é o Senhor Jesus Cristo, mas é pela fé que nós chegamos até Ele e temos acesso a Ele. Como? Pela fé. Então, cuide desta fé. Mas, pastor, eu sempre soube que aquele que tem fé, tem. E recebeu a salvação em Cristo, uma salvação eterna, não perde mais, é um novo nascimento. Está correto isso? Não está correto, não? Totalmente correto. Então, como é isso de cuidar da minha fé? Porque a fé é variável. Ela já lhe garantiu a entrada no reino de Deus e a condição de você se tornar um filho de Deus, como uma criança que nasce e tem o seu pai. Isso aí está resolvido. Mas ele tem muito o que fazer na sua relação com o pai. Tem que trabalhar aquela relação. É filho. Está resolvido. Nada do que ele fizer vai deixar de ser filho. O pai pode até no cartório deserdar, mas ele é filho, faz um DNA aí. Não tem jeito. Mas aquela relação pode ser péssima. Pai e filho com DNA e tudo. Tem que cuidar. Então a nossa fé, além de nos ter dado acesso ao trono da graça e recebermos a salvação e a condição de filhos de Deus, agora para sempre da família de Deus, mas essa mesma fé, ela pode variar em qualidade, em força. Sim. E pode, em função dela, a nossa relação com o Pai pode mudar bastante. Um crente pode ter uma relação muito fraca com o Pai Celeste. Um soldado de Cristo pode ter uma relação muito fraca com o seu general. Fraca. Ou como ovelha, ou como qualquer uma daquelas circunstâncias que eu já coloquei. Então, uma fé firme garante sabedoria a ser recebida do alto pelo Espírito Santo, uma iluminação correta, abundante, garante entendimento das doutrinas, garante vontade de lutar, tudo pode vir como, e vem como consequência de uma fé bem tratada. E quer danificar a sua fé, encoste no mundo. Aí é direto. Aí é... Mas tem esse negócio de criptonita, tem? Quando eu era jovem, eu li esse negócio de criptonita, é o super-homem, eu acho, que ele tinha os poderes dele, e a da criptonita fazia que ele ficasse fraco. Pronto. O mundo é o criptonita para a fé do crente. E aqui estou eu dando um exemplo muito estapafúrdio. Mas, de repente, os jovens entendem bem isso aí, né? Não sei. Fé e boa consciência. Outra necessidade que Timóteo tinha como crente, de acordo com o apóstolo Paulo. Cuide desta consciência, torne-a sensível. Como? Outra pregação que eu não vou fazer agora. Mas Paulo fala muito da importância de ter uma boa consciência. Eu tive uma boa consciência. O que é? Quando ele achava que devia pedir perdão, pedia. Quando ele achava que devia fazer assim, ele fazia. O que era correto fazer, o que era certo, o que era justo, o que era decente, o que era digno, e buscar o entendimento desses padrões divinos corretamente diante de Deus, para aplicar na sua relação com o próximo, uma consciência correta, uma honestidade de propósitos, sem fingimento, sem hipocrisia, sem subterfúgios. Tudo isso é muito, muito forte como arma. Falando em arma, Efésios 6, como não poderia deixar de ser, a clássica passagem da armadura de Deus, que eu não vou explicar cada detalhe, mas certamente a lerei.
Efésios 6, 13 a 18, vou ler rápido. Olha a linguagem militar total. Revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o inimigo aí denunciado. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Questão, como comentei, de uma luta espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencido, termo militar, ou termo pelo menos dando ideia de guerra, de luta, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés, ideia da bota do soldado, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. De novo, a ideia da fé, bem ligada com a questão da luta espiritual. De novo, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, utilizando uma arma da época. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Olha a ideia das armas espirituais, como já comentei sobre a oração, olha aí. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui eu tenho falado da importância de se conscientizar que está em luta, disposição para a luta, manter-se em condições de luta, com as devidas armas. E muito poderia falar da disciplina do soldado. A Bíblia fala muito de esforço, dedicação, força de vontade, zelo, muito. Eu tenho aqui 3 passagens, mas eu nem vou ler, eu quero passar adiante, mas quero registrar este item da disciplina, que é um dos fatores mais importantes. Nunca fui militar, mas claro que sei como funciona mais ou menos, através de informações e tudo, a questão da disciplina. Você, como soldado, tem que ser disciplinado, seguir as regras, seguir as ordens. Por fim, nessa questão de soldado, lealdade. Lealdade ao chefe do chefe, ao chefe do chefe, ao chefe supremo, que o nosso é o Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço, 2 Timóteo 2 e 4, nenhum soldado em serviço, olha o soldado, hein? Se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Venha lutar. Estou precisando de você no meu regimento, no meu exército. Esse envolvimento aqui vai depender do tipo de arregimentação. Se alguém foi regimentado, foi convocado para um certo tipo de trabalho cristão, um ministro, por exemplo, é diferente da chamada de um outro crente que não tem essa responsabilidade, não foi regimentado para esta função específica. Então, é diferente. As responsabilidades podem ser diferentes, dependendo do tipo da convocação que esse crente recebeu. Mas que cada um seja fiel e seja leal a Cristo dentro da sua arregimentação, da sua convocação. Aí você é que vai saber.
Tem alguns crentes que são envolvidíssimos com o trabalho de Deus. Salta aos olhos. Outros, mais ou menos. Outros, pouquíssimo. Pouquíssimo. Tem infidelidade nesse meio aí? O pouco envolvido está sendo infiel, enquanto que o muito envolvido está sendo fiel, ou mais fiel, ou menos fiel. Isso é complexo. Não estou falando nem de pecados, envolvimento em pecado e coisa assim, porque aí isso não é complexo, é simples de responder. Mas eu não sei como é que Cristo chamou para aquele crente servi-lo, ou aquela crente servi-lo. Qual foi o tamanho o peso da responsabilidade que Cristo colocou sobre aquele crente? Não sei. Temos responsabilidades em comum, sim, de todos nós, de zelo e tal. Tudo bem. Estou falando aqui agora de uma convocação específica e de uma carga de trabalho, de envolvimento que Cristo está querendo chamar e chama. Então vai ter crente que não ensina na escola dominical, mesmo convidado, e pode estar sendo altamente infiel. Não sei. Ou não. Porque ele mantém uma boa consciência, está em paz quanto a essa questão, esse convite que recebeu, e acha que é algo opcional, que não tem muito a ver com ele, não. Ele pode ter condições, mas tem outras prioridades na vida cristã mesmo, em vez de preparar aquelas aulas e tal. Pode ser. E ele não aceita a tarefa e está se sentindo bem, não foi arregimentado para aquilo. Pode. E pode ter outro que se sente um miserável. Eu não aceitei por preguiça, porque eu não quis foi estudar para preparar minhas aulas, para dar. Eu podia ter feito. Esse aí está ele próprio se escrevendo na testa dele mesmo, né? Não estou sendo leal ao meu comandante. Era para ter aceito aquilo dói, é o Espírito Santo, poderá ser, mexendo. Então, essa questão da lealdade à sua chamada, à sua convocação, é com você, meu irmãozinho e minha irmã. Eu dou conta da minha, claro, da minha convocação. Você tem a sua. Se quiser conversar sobre isso, estou às ordens. Bater papo, trocar ideias, uma ajuda para iluminar um pouco, botar algumas luzes aí para você entender um pouco melhor o assunto. Tudo bem, mas é muito importante. E você sabe que o crente, que uma vez é desleal à chamada de Cristo, e a segunda vez, sabe o que vai acontecendo? A consciência dele vai petrificando. Uma fé e boa consciência. Mas a consciência que vai petrificando é como uma cicatriz, né? Ali perde a sensibilidade do nervo. Você não sente mais, passa assim em cima e não sente mais muita coisa, porque perdeu a sensibilidade. Aí um crente, ele entra, aí ele começa a passar de uma deslealdade a outra. E já nem dói mais. Quando alguém fala num tipo de serviço, não, eu não. Por quê? Talvez não saiba nem explicar. Não, porque não. Aí olha para trás, esse aqui não é meu. Não é minha folha corrida, eu não tenho muito. Só olhar aí, que eu não tenho feito muita coisa mesmo, então, o tempo vai passando, estou ficando mais velho e tal. Né? Não. Isso aqui, não. E o projeto tal, não. Quando vê, está um trabalho pífio, fraquíssimo. Pode estar havendo deslealdade ao comandante. Ele disse, venha.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Imagina aqui que seja uma chamada muito forte para um ministro, para um pastor, uma coisa mais definitiva, uma coisa mais visível, mais óbvio. Entendo que aqui possa ser isso aqui. Mas tem graus de envolvimento, claro. Então, isso eu quero deixar com você, essa questão. Ok? Essa lealdade à sua convocação. Não como crente, como soldado, para lutar no exército do Senhor Jesus Cristo. Bom, meu tempo já está praticamente acabado e eu não cheguei na quarta, mas eu vou chegar e eu vou, próximo domingo, se Deus quiser, estou em Atos mesmo. Advogado. Agora esqueçam a questão de soldado, é outro tipo de envolvimento com Cristo. Defendido por um advogado. Rapaz, estou enrolado. Bati meu carro. Acaba veio na contramão, bêbado. E o cabo é meio girado e tal, e já disse que eu sou o culpado. Não sei como fazer, não. A primeira pergunta que o outro vai fazer, não tem a menor dúvida. Já arranjou um bom advogado? 1 João 2:1. É uma pena, porque esse assunto é espetacular. Cristo como nosso advogado. Eu podia retalhar isso aqui nos cultos de oração. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Nós temos um advogado? Por nada. Por nada. Então, Jesus Cristo é o nosso advogado porque ele gosta de ser, sempre teve o sonho de se formar em direito, não teve oportunidade lá em Jerusalém. Então, quando chegou no céu, todo-poderoso, ele se tornou advogado. É só porque ele gosta mesmo, é um diletantismo dele. Ridículo. É porque há necessidade. O crente, quando peca, ele se complica. E você só pensa no advogado quando você se complica. Pelo menos um advogado para resolver alguma questão. Claro, pode ser um advogado para impor de renda, você não está complicado, mas você precisa fazer alguma coisa e não sabe fazer direito. Então, você pode convocar um advogado, contratar, para resolver uma questão normal da vida mesmo. Mas eu estou falando aqui de advogado de defesa. Ninguém pensa no advogado de defesa sem estar complicado com a lei. Óbvio. E o Espírito Santo ainda disse para João, mas nós temos um advogado junto ao Pai. É muito misterioso isso. E é o tipo de revelação que nós não faríamos ideia que está acontecendo. Não faríamos ideia se não fosse a palavra de Deus nos dizendo claramente isso aqui. Jesus Cristo já nos comprou minha alma uma vez por todas na cruz. Já. Então, o que ele está fazendo? Advogando, porque eu pequei pecado. Eu tenho que ser representado por ele, um advogado de defesa junto ao Pai. E o Pai está contra mim? Sim e não. Sim, porque você pecou. E o que Deus não tolera é pecado. Pecou, tem que tratar com Deus, não tem jeito. Cada criatura vai dar conta de cada pecado diante de Deus, acredite ou não. Pastor, é muita gente. 8 bilhões quase aqui, agora no mundo, pois é. Imagina quantos pecados cada um tem ao longo da vida, multiplique aí, para ver só a nossa geração. Não tem problema para Deus. E você aceita ou não. Mas o crente então tem que se haver com o Pai, porque pecou, tem que tratar isso. Ou pelo menos esse assunto tem que ser resolvido. Então lá está o Senhor Jesus Cristo.
Lá não diz o que ele está dizendo. E vamos ter outras passagens que falam da intercessão dele diante de nós. Mas pressupõe-se que é simplesmente a presença dele, lembrando ou dizendo, eu não sei, ao Pai, esse pecado eu carreguei. Não considere. Esse é um advogado, hein? Quem és tu para dizer isso? Tem que ser um advogado para chegar diante do próprio Pai Celeste e dizer, este pecado que te ofendeu, e eu sei o quanto ele te ofendeu, não considere. Vou jogar no lixo? Não. Tu já jogaste nas minhas costas. Tu me mataste naquela cruz. Eu paguei por este pecado do Mauro Clark. Eu paguei. Desconsidere. Para efeito de vida eterna. Pode considerar para efeito de castigar, de disciplinar, que é outra história. Não é muita novidade. 1 João 2:1, pelo contrário, é muito conhecido. Mas você já parou para pensar nisso? Romanos 8, 33 e 35. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quer dizer, ou mais importante ainda, é o que ele quer dizer aqui, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo fazendo a mesma afirmação do apóstolo João. Aí vem Hebreus, capítulo 9, versículo 4, e diz... Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, ou seja, no céu próprio, no legítimo, no original, para comparecer agora por nós diante de Deus. Terceiro escritor da Bíblia que fala nisso. Paulo, João e o de Hebreus, que nós não sabemos quem é. Duas observações e eu encerro. Sobre esse vínculo muito interessante que nós temos com Cristo. Valorize o seu advogado, veja o nível deste advogado. Neste mundo, bons advogados são caríssimos, fortunas são aplicadas pelos ricos quando se envolvem em complicações e precisam de um bom advogado. E vice-versa. Um pobre contra um rico, o pobre não tem dinheiro, contrata um advogado fraco. E o outro tem um advogado caríssimo, eficiente. Espero que só eficiente mesmo. Não tem outras coisas além disto, mas não é covardia, não vai. Tem que ter um bom advogado, ou acaba piorando tudo. Que advogado nós temos? Ele próprio é divino, é Deus. E ele é o Filho amado de Deus, a quem Deus disse, pede-me, eu te darei as nações por herança. Então, se alguém ainda quer discutir, mas ele advoga diante de nós, mas será que o juiz, o Pai Celeste, aceita as intercessões do Filho? É diferente. Uma coisa é ele interceder, obrigado, Senhor Jesus, meu advogado, mas está resolvendo? Pertinho do túmulo de Lázaro, obrigado por me ouviste. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Eu falei aqui apenas para as pessoas saibam aqui ao redor. Eu sei que tu sempre me ouves. É impensável a possibilidade do Pai não atender uma intercessão, um pedido que seja do Senhor Jesus Cristo, pessoalmente
e ainda mais lançando mão da justiça de Deus. Eu paguei, não é nem só da misericórdia de Deus, não. Quando Cristo advoga, ele está basicamente tratando de assunto jurídico com Deus, jurídico. Eu tenho direito, ó Pai, eu conquistei esse direito. Ou não foi? O Pai não é nosso inimigo. O Pai celeste. Imagina o prazer do coração deste pai de se lembrar do que ele próprio passou matando aquele filho querido e poder dizer, claro, meu filho, eu não vou debitar este pecado na conta do Mauro Clark, ou do fulano, ou do João, ou da Maria, ou de quem quer que seja. Eu não vou. Graças a ti, ao teu trabalho. Claro, envolvendo o amor do pai, a eleição, tudo, claro. Mas observa o aspecto jurídico da intercessão do Senhor Jesus Cristo pelo crente. E ele tem poder para salvar, interceder por qualquer pessoa no mundo, inclusive pelo pecador, no sentido já diferente, porque é para salvar o pecador. Quando ele intercede por um crente diante do Pai, já é alguém salvo. Mas eu quero mostrar o tamanho do poder que ele tem, e tem mesmo. Por fim, a gente vê muito em livro, né, filme, de tribunal e tal. Muitas vezes o advogado irritadíssimo com o cliente. Você não me disse isso. Não, mas é porque eu não tenho porquê. Você não pode esconder de mim. Você está ficando doido. Explosões de advogados deve ter havido já milhares neste mundo. Quem pode livrar você da cadeia? Ou de uma cadeira elétrica, ou de uma forca, dependendo do país em questão, né? Se não for eu, você é maluco, você não me disse esse detalhe. Não, mas é porque não tem explicação. Me diga, eu deixo ser seu advogado. Você está contando para o seu advogado tudo? Quando você trata com ele dos seus problemas, seus pecados, seus erros, suas agressões ao Pai, e a Ele próprio, Cristo. Está levando para Ele tudo. E, por favor, não venha com essa. Pastor, não, peraí. O advogado aqui na terra pode reclamar, porque o cliente não disse tudo, que ele não vai adivinhar, mas Cristo? O fato de eu não contar para ele quer dizer que ele não vai saber, não é o nosso assunto aqui. É claro que ele vai saber. Mas é absolutamente vital para a sua relação de confiança com o seu advogado. E é uma honra a Cristo você confiar nele e dizer, Senhor, eu vou abrir meu coração aqui. Esqueça essa questão de que ele já sabe. Sabe por que você muitas vezes não abre? Porque você tem vergonha dele. Porque você não tem tido tempo de chegar numa posição de um coração aberto e derramado diante de Deus. Ninguém derrama o coração numa mensagem de zap, não, gente. Precisa de clima, precisa de tempo, precisa de um ambiente propício para você abrir e derramar o seu coração, mas não tem tempo. Até que faria isso, sim, mas não tem tempo. Ou tem vergonha, como já comentei, ou algum outro tipo de motivo. Não faça isto. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fale da sociedade para o advogado. Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, e o mais ele fará. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Estou lendo aqui transcrito, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Valorize o seu advogado. Dê graças a Deus por ele. Dê o menos de trabalho a ele possível.
Rapaz, com um advogado desse, eu não tenho que me preocupar muito com o pecado, não. Diz que ele já pagou na cruz. Além do mais, mesmo que meu pecado hoje ainda ofenda o Pai, lá está ele com aquele poder e com o amor que ele tem daquele Pai, intercedendo por mim. Estou garantido. Então, não tem muito problema com o pecado, não. Alguém que pensa assim, precisa se converter a Jesus Cristo, porque não entendeu nada. Mas eu sei que não é seu caso, então não abuse do trabalho de Cristo como advogado seu, valorize-o, honre-o, e o ideal é não pecar, e nem precisar que ele faça esse tipo de intercessão. Mas como você vai pecar mesmo, e eu, porque não há quem não peque, infelizmente, ainda neste mundo mesmo mais santificado dos salvos, mas quando chegar o momento, saibamos utilizar, honrar, valorizar, agradecer os serviços desse grande, poderoso, amoroso advogado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por sermos soldados de Cristo. E porque nós somos defendidos por Ele, nosso grande advogado diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.